Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! Olá! Que a matemática está presente no dia a dia de todo mundo, isso já está mais do que claro para a gente. Qual o dia que alguém não faz uma conta mental, de cabeça, ou resolve um pequeno problema de matemática? Vamos conferir essa afirmação na prática? Amigo, por favor, você já usou matemática hoje? Sim, usei. Para quê? Olha, para os cálculos de despesas orçamentárias domésticas. Já. Para quê? Eu tô fazendo cursinho, né? Então eu tive 2 aulas de matemática hoje. Já. Para quê? Para contas. Fazer contas. Que tipos de conta? Passar troco. Eu usei na escola só. Para quê? Fazer conta, né? As expressões matemáticas. Come um cachorro quente, você tem que saber quanto que vai pagar, quanto que você tem no bolso, para tudo você usa matemática, até para ver as horas, né? Pelo visto, a matemática está mesmo presente no dia a dia de todo mundo. Por isso, na teleaula de hoje, a gente vai recordar algumas propriedades das operações com números naturais. Propriedades que são muito úteis no cálculo mental. Por isso, nossa teleaula não vai ficar só nisso, não. Você também vai rever o estudo das expressões numéricas, as regras para calcular o seu valor e os sinais de pontuação usados nas expressões. Esse aí é o Eduardo. Olha só como está o movimento nesse jornaleiro hoje. Quando abriu a banca, o Eduardo tinha R$30 em caixa, vendeu 20 jornais a 80 centavos cada e 10 revistas a R$4 cada. Depois disso, quanto o Eduardo tem em caixa? Todo esse movimento aqui na banca pode ser traduzido através de uma expressão matemática. Confira. Ele tinha R$30 em caixa, vendeu 20 jornais a 80 centavos cada e mais 10 revistas a R$4 cada. Esse tipo de expressão, que apresenta uma sequência de operações com números, é chamada expressão numérica. Ainda nesta teleaula de hoje, a gente vai saber como se resolvem essas expressões. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão nas principais propriedades das operações, que ajudam muito no cálculo mental, as chamadas contas de cabeça. A questão é a seguinte: eu gastei R$36 numa loja. Depois eu fui até uma outra loja comprar um sapato e gastei R$40. Aí eu fui para casa e gastei R$4 de táxi. Aí eu pergunto, quanto é que eu gastei ao todo? Você quer que eu faça essa conta de cabeça? Exatamente, olha, R$36 numa loja, R$40 em outra loja e R$4 de táxi. Seu Joaquim, eu não tô com cabeça pra fazer isso. Que isso, Zé, que essa conta dá 80 e olha que eu fiz de cabeça. Veja só como é simples. A conta é essa, 36 mais 40 mais 4. Para facilitar, eu troquei a ordem das duas parcelas, a de 40 e a de 4. Associei as duas primeiras parcelas e efetuei a adição. Aí está, 80. Esse é um exemplo da utilização da propriedade da adição no cálculo mental. Mas que propriedades da adição foram usadas aqui? Foi utilizada a propriedade comutativa. Através da propriedade comutativa, foi possível trocar, ou seja, comutar a ordem das parcelas sem alterar o resultado, que no caso a gente trocou, ou seja, comutou a ordem da parcela 4. Além da propriedade comutativa, a gente também utilizou outra propriedade, a propriedade associativa. Já a propriedade associativa mostrou para a gente que é possível associar duas ou mais parcelas de várias maneiras diferentes sem alterar o resultado. A propriedade associativa foi usada aqui quando se associou a parcela 36 com a parcela 4. E na multiplicação? Será que a gente pode usar essas propriedades, a comutativa e a associativa? Vamos ver mais um exemplo. A situação é a seguinte: uma pessoa precisa calcular a área de um terreno retangular que mede 15 metros de largura por 20 metros de comprimento. E nós já sabemos que para isso basta multiplicar as duas dimensões do terreno, seu comprimento e a sua largura. Aí eu pergunto, será que essa multiplicação precisa ser feita numa ordem determinada ou eu posso trocar os fatores de ordem que mesmo assim a gente acha a mesma área? Essa é fácil. Eu vou até te mostrar. Este é o meu terreno retangular, que tem 20 metros de comprimento por 15 de largura. Para saber a área do terreno, eu multiplico suas dimensões. Comprimento vezes a largura, que dá 300 metros quadrados. E se a gente trocar a ordem das dimensões? O que será que acontece?
Olha aí, não muda nada. A gente chega ao mesmo resultado de 300 metros quadrados. Como você viu, a propriedade comutativa também é válida na multiplicação. Tanto faz a ordem dos termos na multiplicação que o resultado vai ser sempre o mesmo. E a propriedade associativa, será que também é válida na multiplicação? Veja esse exemplo. 5 vezes 237 vezes 2. Aqui a gente tem uma multiplicação de 3 termos. A propriedade comutativa, a gente já viu, que é possível na multiplicação. E a associativa? Veja, também é possível. Eu associei 2 de seus termos, o 5 e o 2, e mesmo assim obtive o mesmo resultado. Tá vendo, seu Joaquim? Tanto a propriedade comutativa como a propriedade associativa podem ser usadas na multiplicação. Gostou? Gostei, mas o desafio não para por aqui, porque nós falamos da área do terreno. Agora eu quero falar do perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados, certo? Certíssimo. E já que o perímetro é a soma das medidas dos lados, eu posso escrever essa expressão de 2 maneiras. Este é o terreno. Para achar seu perímetro, eu posso somar as 2 dimensões e multiplicar o resultado por 2, que dá 70. Ou multiplicar cada uma das dimensões do terreno por 2 e somar em seguida os resultados, que também dá 70. Quer dizer que dos 2 modos que a conta foi feita, a gente acabou chegando no mesmo resultado? O que significa que as 2 maneiras de escrever a expressão do perímetro desse terreno são iguais. Tanto faz eu escrever 2 vezes 15 mais 20, como escrever 2 vezes 15 mais 2 vezes 20. Esta é a chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Mas será que essa propriedade que a gente acabou de ver, a distributiva da multiplicação, também é válida em relação à subtração? Ou seja, quando a gente tem vários termos que se multiplicam e se subtraem, a gente pode fazer a mesma coisa? Veja essa conta, por exemplo. Precisando calcular mentalmente a expressão 38 vezes 1456 menos 28 vezes 1456, como será que é possível facilitar esse cálculo usando a propriedade distributiva? Vamos ver? Olha, escrever 38 vezes 1456 menos 28 vezes 1456 é o mesmo que escrever 38 menos 28 vezes 1456, que dá 14.560. Ou seja, a propriedade distributiva da multiplicação também se aplica à subtração. Bem, agora que a gente já deu uma revisada nas propriedades de adição e multiplicação, vamos retomar aquele nosso problema inicial. Você se lembra? A questão era a seguinte: quando abriu a banca, o Eduardo tinha R$30 em caixa. Vendeu 20 jornais a 80 centavos cada e 10 revistas a R$4 cada. Depois disto, quanto o Eduardo tem em caixa? A expressão numérica deste cálculo ficou assim. Ele tinha R$30 em caixa, vendeu 20 jornais a 80 centavos cada e mais 10 revistas a R$4 cada. Essa expressão, como você está vendo, aparece as operações de adição e multiplicação. Agora me responda uma coisa: que operação a gente deve fazer primeiro, a adição ou a multiplicação? Será que essa ordem altera alguma coisa no resultado final? Vamos ver? Primeiro vamos fazer as operações na ordem que elas aparecem. Somo 30 a 20, multiplico o resultado por 0,80, somo 10 e multiplico por 4, que dá 200. Aí, neste caso, a gente efetuou as operações na ordem que elas apareceram. Agora vamos fazer primeiro as multiplicações e depois as adições. Veja o que acontece. 30 mais 20 vezes 0,80 mais 10 vezes 4 é igual a 30 mais 16 mais 40, que é igual a 46 mais 40, que é igual a 86. Efetuando primeiro as multiplicações, eu chego ao resultado de 86. Mas os resultados deram diferentes. E agora, qual é o certo? 200 ou 86? Tá vendo? Como você viu, para resolver as expressões numéricas, a ordem das operações pode sim alterar o resultado. Mas como é que eu sei que operação deve ser feita primeiro? Bom, para evitar dúvidas como essa, foram criadas regras, que são as regras para efetuar expressões numéricas. E que regras são essas? Quando você tem uma expressão numérica, em primeiro lugar, a gente faz as multiplicações e divisões na ordem em que aparece. Depois disso, efetuamos as adições e subtrações também na ordem em que aparecem. Então, se as multiplicações e as divisões devem ser feitas antes das adições e subtrações,
Então o resultado da questão onde a gente calculou o ganho do jornaleiro é 86. Isso. E por quê? Porque para chegar ao resultado de 86, a gente fez primeiro as multiplicações e depois as adições. Tá certo, mas numa expressão numérica, aparecem também outras operações, além da multiplicação, da divisão, da subtração e da adição, não aparecem? Aparecem. A gente também pode ter a potenciação e a radiciação, por exemplo. E aí, quando surgirem a potenciação e a radiciação, como é que fica? Caso isso aconteça, elas deverão ser feitas antes mesmo das multiplicações e das divisões. Ou seja, a potenciação e a radiciação são as primeiras operações que a gente resolve numa expressão numérica. Você entendeu a ordem que as operações devem ser efetuadas numa expressão numérica, não entendeu? Primeiro, a gente resolve a potenciação e a radiciação. Depois, a multiplicação e a divisão. E por último, a adição e a subtração. Mas a ordem das operações numa expressão numérica ainda tem regras que devem ser obedecidas. E que regras são essas? São as regras ditadas pelos sinais de pontuação. E os sinais de pontuação, você se lembra quais são, não lembra? São os parênteses, os colchetes e as chaves. E sabe como ficam as operações de expressões numéricas com sinais de pontuação? Ficam assim, ó. Primeiro, a gente resolve as operações dentro dos parênteses. Depois, as que estão nos colchetes. E, por fim, os cálculos que estão dentro das chaves. Para ver na prática como se resolve uma expressão desse tipo com sinais de pontuação, veja este exemplo. A primeira operação a resolver é a que está dentro dos parênteses. 0 dividido por 7 dá 0. Agora vamos aos cálculos dentro dos colchetes. 15 dividido por 15 dá 1. E, por fim, resolvemos a operação que está dentro das chaves. 20 menos 1 menos 1 dá 18. Agora ficou fácil. 100 menos 18 dá 82. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente reviu algumas propriedades da adição e da multiplicação. A gente também revisou o estudo das expressões numéricas, as regras para calcular o seu valor e os sinais de pontuação usados nas expressões. E aí, deu para rever as operações? Então por que você não abre seu livro e lê tudinho sobre essa teleaula? Desta forma, pode acreditar, você nunca mais vai esquecer as operações. Combinado? Até a próxima. Tchau!